Então, a gente vai começar a parte 2 da nossa aula 2 de modelagem de sistemas dinâmicos e discretos, onde a gente vai apresentar alguns exemplos de sistemas discretos utilizando a abordagem newtoniana. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, vamos apresentar alguns exemplos de sistemas dinâmicos discretos, entre eles o oscilador linear, e o sistema massa-mola-polia, bem como o pêndulo simples. Então eu tenho o oscilador linear, oscilando na horizontal. Esse oscilador linear ele tem uma massa m, uma rigidez k e um amortecimento c. As forças que vão atuar nele, então, a gente tem a força restitutiva do tipo linear KU, igual a KU, e uma força amortecida do tipo C, igual a C, o ponto. Então eu posso efetuar o diagrama de corpo livre, nas direções X, nas direções X e na direção Y. Efetuando na direção Y a somatória das forças, a somatória das forças em Y vai ser igual a zero, onde eu tenho então a força gravidade menos as forças de apoio F1, F2 devido aos roletes, aos dois roletes. Efetuando a somatória das forças em X, eles vão, como a gente tem um movimento, eu tenho que eles vão ser igualados ao movimento ou aceleração desse corpo. Dessa forma, as forças F de T vão ser subtraídas pelas forças restitutivas FR, e a força amortecida FD, em virtude do nosso sistema de coordenado antipositivo, está da esquerda para a direita. Efetuando então a somatória de forças, temos equilíbrio na direção Y, na direção vertical, e na direção horizontal eu tenho a presente equação de movimento mu dois pontos mais cu ponto mais ku igual a f de t. Dividindo toda essa expressão por m, dividindo a expressão por m pela massa, eu tenho alguns parâmetros característicos da equação de movimento do oscilador linear. Entre eles, a frequência natural, que é a razão entre a rigidez e a massa, ou o quadrado da frequência natural. Mais para frente a gente vai falar sobre a razão de amortecimento Xi, e 2 Xi ômega n é igual à razão do coeficiente de amortecimento pela massa, e f de t, ou melhor,
ômega n ao quadrado de f de t é igual a k sobre m f de t, pois a força é descrita por um k f de t. Esses termos vão ser parâmetros característicos de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. O primeiro parâmetro é a frequência natural, né, de unidade radiano por segundo. Ela representa o número de oscilações por unidade do tempo. Né? Ela é uma característica fundamental, oriunda da relação entre rigidez e massa. Né? E eu tenho então o parâmetro de razão de amortecimento Xi, sem unidade, também chamado de fator de amortecimento, que é a característica da dissipação, da razão de dissipação de energia cinemática do sistema dinâmico. E se considerarmos agora um oscilador linear, né, na vertical, eu vou analisar nesse caso, né, no meu diagrama, no diagrama de corpo livre, né, apenas a direção vertical y, né, cuja direção positiva eu estou direcionando para baixo. Né? Eu assumo que é para baixo. Efetuando então o equilíbrio das forças, eu tenho então a força F de T, né? Menos as forças restitutiva, né? As forças amortecidas e o peso, mgb. Isso tudo vai ser igual à força inercial m de u, dois pontos. Aqui. E ordenando a equação, eu vou ter o mesmo sistema linear, bem semelhante ao sistema linear horizontal, né? Onde a gente vai ter esse termo mgb devido ao peso. Né? Se efetuarmos, né, uma mudança de variável do tipo u é igual a ug mais u barra, né, eu consigo retirar, né, eu consigo retirar o efeito da deformação estática, né, determinado por UG, né, sendo que, nesse caso, o G é a deformada estática mgb sobre k. Né? É fácil de ver que se eu lembram, né, que ao efetuarmos a primeira derivada, já na primeira derivada, o termo estático, que é constante no tempo, vai ser zero, né? Sobrando apenas o termo que oscila barra ponto. Né? E fazendo a segunda derivada, obviamente, eu vou ter que, de novo, o termo é zero e eu tenho que o dois pontos é igual ao barra dois pontos.
né? Substituindo na minha expressão, eu vou ter que os primeiros termos vão ser M U barra 2 pontos mais C U ponto mais KU. KU é igual a K, né, de UG menos U, né, menos MGB igual a F de T. Como UG é igual a MGB sobre K, K corta com K, então posso apagar aqui, substituir para ficar mais fácil de entender. Eu tenho que MG sobre K, eu corto K com K, né? Eu vou ter MGB positivo menos MGB, essa parcela corta com essa parcela, sobrando apenas o termo MU barra 2 pontos mais U barra ponto mais KU barra igual a F de T. Efetuando a divisão por M, efetuando a divisão dessa expressão por M, eu vou ter novamente a mesma equação, MU 2 pontos mais 2 que se ômega n de U ponto mais ômega n ao quadrado de U. Vamos aplicar agora para um exemplo que é a oscilação de uma polia, né? A gente vai considerar o seguinte sistema dinâmico, né, composto por uma massa M e uma polia, que eu estou considerando ela sem atrito e sem peso, preso por uma mola K. O que eu quero determinar é a frequência natural desse sistema massa-mola-polia. Para isso, eu tenho que estabelecer que o meu sistema de coordenadas precisa descrever não só o movimento de U, bem como o movimento de U de T, que vai ser o movimento da minha polia. Sabendo que a minha polia, quando ela faz um movimento Y para cima, eu tenho que esse mesmo movimento, sabendo que a minha corda é inextensível, também vai ser YU. Ora, quer dizer que eu tenho 2Y, como a corda é inexcessiva, eu vou ter então que o movimento de U vai estar relacionado, né, a o dobro do movimento de Y. Né? Efetuando então agora o equilíbrio dos corpos, né? Novamente eu tenho que estabelecer o equilíbrio da minha polia, bem como da minha massa. Né? Efetuando o diagrama da polia, eu tenho que a força da mola, F2, né, por KY, vai ter que ser equilibrada por duas forças devido à corda inextensível. Do lado direito, ela vai estar presa numa base, e F1 do lado esquerdo vai estar apoiado ao peso da massa, né? Como a gente vê no segundo corpo, onde eu tenho aqui o corpo M1. O corpo M. No corpo M, né,
ele vai estar equilibrado com relação a F1 e o peso dele, mgb. Dessa forma, quando efetuarmos o equilíbrio das massas, o equilíbrio da massa M e da polia, né, eu vou ter as seguintes equações. Né? Como a massa, a minha massa M, ela vai ter inércia, então a somatória, no caso da massa, a somatória das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Né? Dessa forma, o peso mgb menos a força F1 da corda vai estar em equilíbrio com a sua inércia, MU, dois pontos. De outro lado, eu tenho que o equilíbrio de forças da polia é uma somatória de forças igual a zero, já que a polia não possui massa. Então eu tenho que 2F1 tem que ser igual a F2, que é igual por si só a KY. Substituindo ou reescrevendo a expressão, eu tenho que F de 1 é igual a meio de KY. Dessa forma, eu substituo na expressão da somatória das forças igual a MU, dois pontos, e eu vou ter a expressão MGB menos meio de KY igual a U, dois pontos. Em virtude da cinemática, né, eu tenho que U é igual a 2Y, que ao substituirmos na expressão, vou ter a seguinte equação de movimento: MU, dois pontos, mais 1/4 de KU, meio de KU, menos MGB igual a zero. Aí, a gente vai efetuar a mesma mudança de variável dos sistemas que estão submetidos ao peso próprio, né? Ou seja, eu vou considerar U igual à parte estática mais a parte dinâmica, e ao substituirmos temos que U barra dois pontos, né? U barra dois pontos vai ser mais K sobre 4M U barra, né, vai ser igual a zero. Sendo a relação entre a rigidez e a massa igual a K sobre 4M, a frequência natural do meu sistema é igual a raiz quadrada de K sobre 4M. Podemos agora tratar o problema do pêndulo simples e descrever então qual é o comportamento desse sistema dinâmico. Temos que lembrar primeiro que o pêndulo simples ele apresenta um outro tipo de análise ao qual a gente estava fazendo até o presente momento, visto que é somatório. Até o presente momento a gente fazia somatório de forças, né, igual à inércia linear. A partir de agora, a gente vai fazer a somatória do momento, porque a gente vai estar estudando a variação da quantidade de movimento angular. Então, ela vai ser igual à inércia máxima
vezes a variação angular θ. 2 vezes a variação da velocidade angular. Para tanto, eu tenho que observar aqui o meu pêndulo rotulado nessa posição. O movimento dele é descrito pela variável θ. Dessa forma, qualquer posição ao longo do cabo, né, até a massa M, né, ela é descrita por essa variável M, por essa variável θ, de forma que os deslocamentos U vão ser descritos, pelo menos na massa M, o movimento da massa M, X, vai ser descrito o cateto adjacente do triângulo formado à frente. Então ele vai ser igual a L seno θ. E o Y vai ser igual, já que na posição de repouso ele tem um comprimento L, né? Comprimento L, e aí esse comprimento L vai ser subtraído por L cosseno adjacente. Né? Efetuando a somatória de momentos com relação a O, que eu vou observar a minha massa, ela está até o seu centro de gravidade, sendo suspensa por uma tração P, né? E a gente tem o peso, a força-peso, agindo também no seu centro de gravidade. O peso M, né? A massa M, M, G, P. Né? Como o ângulo θ né, por conta da semelhança de triângulos, eu vou ter então duas forças. Uma força que vai ser perpendicular ao movimento, né? O movimento, e outra que vai ser perpendicular à tração, e outra vai ser paralela à tração. Tá? Por conta da semelhança de triângulos, eu tenho que, se esse ângulo é θ, esse ângulo é θ, né? E essa força, que é perpendicular à tração T, né? Ela tem que ser igual a mg seno de θ, mgb. Então, considerando o movimento da regra da mão direita
anti-horário positivo. Eu tenho que a somatória dos momentos ou dos torques no ponto O vão gerar a expressão E é menos, porque ele está, pois o braço de alavanca L vezes a força MGB sendo θ, né? Braço de alavanca L mais a força MGB seno θ, são horários, então o valor negativo, igual aí θ 2 pontos. Né? Como a massa M é uma massa pontual, a gente sabe que a inércia de massa de uma partícula é ml ao quadrado, né? Dividindo todo mundo por ml, né? Dividindo todo mundo por ml, eu tenho que fazer só uma pequena correção, né? Eu tenho que a expressão vai ser, né? ml ao quadrado, ml ao quadrado, θ 2 pontos, mais ml GB seno θ igual a zero. Dividindo todo mundo por ml ao quadrado, eu vou ter que θ 2 pontos mais GB dividido por L seno θ é igual a zero. Essa razão GBL vai ser igual à minha frequência natural do pêndulo ao quadrado. Né? Desta forma, a expressão correta, θ 2 pontos ômega n ao quadrado seno de θ, é a equação não linear do movimento do meu pêndulo, né? Onde a ômega n é igual a raiz quadrada de GBL. Se eu considerar pequenos deslocamentos, ou seno θ igual a θ, ou aproximadamente a θ, eu vou ter que a equação de movimento é θ 2 pontos mais ômega n ao quadrado, θ igual a zero.